O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo ficou quieto, fez pausa. Porque o tempo tem seus mistérios. E nem sempre o que a gente percebe do tempo é o que de fato é. E na verdade, o que de fato é? Era uma vez, numa cidade não muito longe daqui, uma mulher que gostava de observar os mistérios, o sagrado. Então, por isso mesmo, ela gostava de observar o dia, a noite, o céu, as estrelas, as marés e tantas outras coisas. Quando essa história começa, essa mulher caminhava em direção a um bosque, pensando numa frase que ela tinha lido. 1000 anos diante dos olhos, como no dia de ontem. 1000 anos diante dos olhos, como no dia de ontem. E ela entrou no bosque e foi sentindo o frescor daquele lugar, o cheiro da terra úmida, a beleza da mata, das árvores. Se sentiu bem. De repente, ela viu um pássaro no galho de uma árvore mais alta que começou a cantar. E era um canto tão suave, tão terno. Ela parou, prestou atenção. E aquela melodia foi levando ela, na sua memória, para a recordação de um lugar onde ela ficava em paz e descansava. Descansava a sua alma. Mas aí, num determinado momento, ela percebeu que devia voltar para casa, então ela saiu do bosque, foi fazendo caminho de volta. Enquanto caminhava e se aproximava do seu povoado, ela viu que a paisagem parecia muito diferente, outras construções tinham surgido. E ela foi se aproximando, então, entrando no povoado e viu outras casas, outras pessoas, novas maneiras de se vestir. Foi então que ela se deu conta que muito tempo havia passado enquanto ela ouvia o canto daquele pássaro. Na verdade, 300 anos haviam se passado. 300 vezes as folhas daquele bosque caíram. 300 vezes voltaram a nascer. Novas construções foram erguidas. Pessoas morreram. Pessoas nasceram. E ela, ouvindo o canto daquele pássaro, havia sido protegida do peso do corpo, da velhice, da morte. Sua aparência continuava a mesma energia, a mesma vitalidade. Desde então, ela passou a pensar mais seriamente no canto dos pássaros. E ela muitas vezes voltou àquele bosque, mas nunca mais ela encontrou aquele pássaro pousado no galho mais alto da árvore. Mil anos diante dos olhos, como no dia de ontem.
Era uma vez um homem velho que caminhava pelo que havia sobrado do mundo. A terra inteira era um pântano. O velho caminhava triste, cansado, sem entender porque ele era o único ser humano que havia sido poupado do fim. Ele queria tanto encontrar uma voz, um rastro de gente. De repente, sem saber o porquê, o velho parou no caminho. Virou-se, olhou para trás, viu uma árvore. O tronco da árvore era largo como uma casa, era uma figueira. Aos pés dela, sentada em suas raízes, havia uma criança. Sorria e olhava para o velho que não sabia o que dizer. Então a criança disse: "Eu acho que você precisa descansar. Entra no meu corpo." Aí ela abriu a boca e um vento forte surgiu. Feito um redemoinho, foi arrastando o velho para dentro da barriga. E ele foi entrando e passou pela boca, garganta, tudo como se fosse um grande túnel, e foi dar na barriga. Ele então se levantou e foi observando o que havia ali. Viu um riachinho, e árvores, e ovelhas pastando, viu uma casa. Aí ele foi caminhando por uma estrada, viu um bosque e montanhas, e depois uma cidade com ruas e mais casas e pessoas, e um outro rio. E o rio foi dar no mar, e o mar no céu infinito, e o céu na terra inteira. O velho caminhou por muito tempo, sem chegar jamais ao final do corpo daquela criança. De repente, o redemoinho surgiu de novo e o velho foi puxado para cima, passou pela boca da criança, foi dar de novo nos pés da figueira. A criança olhou para ele, sorrindo. Depois de um tempo, falou: "Eu espero que você tenha descansado." Eram dois homens que caminhavam no campo. Um deles era bem mais velho. Num determinado momento, o mais velho se sentiu muito cansado e falou: "Olha, eu preciso descansar, vou ficar aqui debaixo da sombra dessa árvore. Eu tô com muita sede. Será que você pode ir lá do outro lado do campo, onde tem um poço, pegar uma jarra de água para mim? Eu fico te esperando aqui." O outro foi e chegou até o poço. Quando ele chegou lá, ele viu uma moça tão bonita. Ele se sentiu completamente atraído por ela. Então puxou conversa, perguntou qual era o nome dela, para onde ela ia. E ela só deu um sorriso assim de lado. Então ele perguntou se ela queria ajuda para levar o seu vaso de água. Ela concordou, os dois foram juntos até o povoado dela. Quando lá chegaram, ela convidou ele para ficar para o jantar. Ele ficou, conheceu toda a família dela, se sentiu tão bem, as pessoas também gostaram dele, que ele pediu a mão da moça em casamento. Então, eles aceitaram, o casório foi feito, uma grande festa foi organizada. A partir daquele dia, ele ficou trabalhando nesse povoado como agricultor. Teve 3 filhas. Se dedicou a fazer o melhor por elas. Um pouco tempo depois, uma ficou doente e faleceu. Depois que essa faleceu, os pais da moça também faleceram. E aí, enfim, ele lamentou muito, mas continuou trabalhando, fazendo o melhor que ele podia pela sua própria família. Os cabelos da moça, a essa altura, já eram brancos. De repente, ela começou a ter umas febres muito altas. Do nada, ficou muito doente, também faleceu. Quando ela faleceu, ele chorou muito, sentiu muito, porque ele gostava tanto dela. Mas aí chegou a época das chuvas. Veio uma chuva muito forte, provocou uma inundação que foi levando casa, foi levando tudo, levou o próprio homem que não tinha onde se segurar. Mas aí, de repente, ele se lembrou
do seu amigo que estava esperando ali debaixo da árvore. Foi só ele pensar nisso que ele pisou em terra seca. Com a jarra de água na mão, foi até o amigo que dormia debaixo do tronco da árvore, acordou ele abriu os olhos, sonolento, e falou: rapaz, mas o sol já está se pondo. Olha, eu já ia atravessar o campo atrás de você, você demorou, hein? Sai do círculo do tempo e entra no círculo do amor. Entra na Rua das Tavernas e senta entre os beberrões. Se queres a vida secreta, fecha teus olhos. Se desejas um abraço, abre teu peito. Se anseias por uma face com vida, rompe esse rosto de pedra, porque hás de pagar o dote da vida a essa velha bruxa, a terra. 1000 gerações já gozaram do que agora tens. Prova a doçura em tua boca, que antes foi flor, abelha e mel. Vamos, aceita essa pichincha, dá uma única vida e leva uma centena.